Ondas da Ciência, o programa de rádio da FAPEMIG. A gordura do leite não aumenta os níveis de colesterol, não causa doenças do coração e nem engorda. Quem garante de unhas e dentes e chama tudo isso de mito é o zootecnista Marco Antônio Sundfeld da Gama, doutor em nutrição de vaca leiteira, pesquisador do Embrapa Gado de Leite, unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária de Juiz de Fora, em Minas Gerais. A ideia por trás dos estudos de Marco Antônio é produzir alimentos funcionais a partir do leite. Sim, esse é um assunto polêmico, como foi há um tempo a questão do ovo, que também foi massacrado durante muito tempo pelo seu teor de colesterol, e hoje se sabe que o impacto que você tem de reduzir, por exemplo, o consumo de ovo para reduzir a injeção de colesterol sobre os seus níveis de colesterol sérios são muito pequenos, porque o seu próprio organismo passa a sintetizar colesterol se você parar de ingerir. A história da gordura do leite também passa por isso, pelo avanço do conhecimento, mostrando que o que se acreditava antes não era exatamente verdade, não é um fato. Durante muito tempo, os médicos disseram que a população deveria evitar o consumo de gordura saturada, e aí passa pela questão da gordura do leite, e substituir a gordura saturada pela gordura vegetal. O problema é que, quando as pessoas fizeram isso, elas passaram, de fato, a consumir menos gordura saturada, evitar o leite integral, evitar manteiga, por exemplo, acreditando que isso poderia aumentar o risco de doença cardiovascular, foi isso que a comunidade médica disse, e passaram a substituir, por exemplo, com fontes alternativas de gordura. E aí a história, na verdade, o que mostrou, com o passar do tempo, foi que essa foi a pior coisa que poderia ter acontecido. Por quê? Passaram a ingerir um outro tipo de gordura, que é a gordura que está na margarina, por exemplo, que é o que a gente chama de gordura trans de origem industrial, que ela é muito mais perigosa para o coração, para a saúde cardiovascular, do que a própria gordura saturada, que se acreditava que era o grande vilão na época. Isso hoje a comunidade médica já reconhece que foi um grande equívoco, porque eles começaram a ingerir a fonte vegetal, mas uma fonte vegetal que continha esses ácidos graxos trans, produzidos industrialmente, e que tinham um efeito sobre a saúde cardiovascular muito pior. E eles já reconheceram isso. O leite e os produtos lácteos são importantes, importantíssimos para a saúde humana, para a nutrição e para a saúde humana, com algumas restrições. Por exemplo, aquele grupo de pessoas que tem intolerância à lactose. Isso pode ser facilmente resolvido, por exemplo, por consumo de produtos lácteos com baixa lactose, que tem disponível no mercado. Outra possibilidade seria a ingestão, por exemplo, de produtos fermentados, que a lactose ela é consumida no processo, são produtos que têm naturalmente baixo teor de lactose. E também tem um grupo de pessoas que têm alergia a determinadas proteínas do leite da vaca, mas tendem a ser atenuados com o passar do tempo. Agora, falando especificamente do componente gordura do leite, embora exista muita propaganda negativa, novos estudos mostram claramente que toda essa história em torno da gordura do leite, associando a gordura do leite com a doença cardiovascular, ela tem várias falhas e que não foram consideradas quando essa teoria toda foi construída. A Dinamarca é um dos países em que esse assunto foi muito estudado. Mostraram o seguinte, entre outras coisas, que o tipo de gordura trans que tem na gordura do leite é muito diferente do tipo de gordura trans que existe nos produtos industriais. E que diferença é essa? A diferença é que os ácidos graxos em geral têm 18 carbonos com uma dupla ligação, que é a ligação trans. Mas a posição dessa dupla ligação é que muda. Então, é o tipo de ácido graxo que faz parte dessa gordura trans. É isso que é diferente. Então, por exemplo, a gente sabe que no caso da gordura do leite, que é a gordura natural produzida lá pelas bactérias que vivem no rumen da vaca, o principal ácido graxo trans tem 18 carbonos com uma dupla ligação no carbono 11 do tipo trans. Então a gente chama de ácido vacênico. O comercial ele tem uma distribuição de vários ácidos graxos trans, com diferentes posições nas duplas ligações, em que predomina o trans 9 e o trans 10. Parece pouco, mas essa diferença de posição da dupla faz toda a diferença em termos fisiológicos. Em termos de digestão, né? Em termos de efeito metabólico, na verdade. O resultante são produtos diferentes. E esses de origem industrial, principalmente na posição 9 e 10, eles resultam em aumento do colesterol ruim, que é o LDL, e redução do colesterol bom, que é o HDL. Agora, isso não ocorre para o trans 11, tem um efeito totalmente distinto. Você não observa esse efeito indesejável no perfil lipoproteico do sangue, proporções entre essas frações do colesterol. É uma gordura trans totalmente diferente. Hoje a comunidade científica reconhece isso, nós não estamos falando da mesma coisa. Como mostrado no estudo da Dinamarca, quando você reduz a injeção dos ácidos graxos de origem industrial e mantém
os ácidos graxos naturais da gordura do leite, você tem um efeito positivo sobre marcadores de risco cardiovascular. Entre eles, as proporções entre as frações lipoproteicas, que carregam colesterol no sangue e tudo mais. Mas se a gente ingerisse muita manteiga, por exemplo, como parte da dieta, muito queijo, produtos que tem muita gordura, né? Será que o nível de ingestão de trans não poderia causar algum problema também? Aparentemente, até um consumo de 4 gramas de gordura trans total, natural, né, da gordura do leite por dia, não aumenta o risco de doença cardiovascular. Ou até reduz em alguns casos, como mostrado para mulheres. Mas para quem está fazendo dieta para emagrecer... Esse é um outro tema polêmico. Tem um estudo de meta-análise agora, que 2011 2012, fez uma compilação de uma série de estudos clínicos, né, estudos com humanos na literatura, e a conclusão de que não existe evidência científica que o consumo da gordura do leite ou de produtos lácteos ricos em gordura esteja associado ao maior risco de doença cardiovascular e ao indicativo de que ele esteja negativamente associado à obesidade, ao contrário do que se acreditando. Se dizem mais, que seria interessante promover o consumo de gordura do leite de vacas que recebem alimentadas a pasto. O que vem sendo mostrado com a ciência mais moderna? Primeiro, que nem toda gordura saturada é igual. Segundo, não basta falar em colesterol total e colesterol LDL. Existem outros indicadores de risco cardiovascular que são muito mais importantes. Por exemplo, qual fração do LDL você está falando? Outra coisa, relação colesterol total e colesterol HDL, que é um outro indicador muito forte de risco cardiovascular. Quando você leva em consideração esses indicadores mais recentes, você começa a ver que o efeito da gordura do leite, ele é ou neutro ou até positivo. E mais importante, uma parte da gordura do leite que não é saturada contém o que a gente chama de ingredientes bioativos, componentes bioativos, que têm efeitos importantes sobre a saúde. 2 exemplos claros, o ácido oleico, que é o mesmo do azeite de oliva, e o CLA, cismose transônese, que é o principal, vamos dizer assim, componente bioativo da gordura do leite, que antigamente nem se conhecia muito sobre isso. A gente não tem evidência científica ainda com estudos com humanos suficiente para você fazer uma alegação funcional. A alegação funcional entende-se o quê? Dizer no rótulo do produto que você ingerindo uma determinada quantidade daquele produto vai te proteger contra uma determinada doença. Nós não chegamos nesse ponto ainda, mas nós talvez pudéssemos dar um passo um pouquinho mais para trás, mas ainda importante, de permitir informar ao consumidor que aquele produto é diferente e no que ele é diferente. Para que o consumidor decida, com base no próprio conhecimento dele, se vale a pena ele pagar um pouco mais por aquilo ou não. Só que nós não conseguimos nem chegar nesse estágio ainda. É difícil de estimar em quanto tempo nós vamos ter esses produtos no mercado. Vai depender dessas questões das agências de regulação, o que elas vão permitir, né? E de como a própria indústria entende a importância de investir nesse componente do leite, visto como um problema. E até hoje, a grande maioria da população vai para o leite desnatado, acreditando que a gordura do leite vai fazer algum mal. Da mesma forma, quantas pessoas ainda hoje deixam de comer manteiga para comer margarina? É preciso mais evidência científica de estudo com humanos, tem muita coisa com animal muito consistente, muito interessante, mas a gente precisa reproduzir isso com humanos. Temos os nossos parceiros nas universidades, que são professores, e têm feito estudos com animais e até com humanos, para alguns modelos de doença. O zootecnista Marco Antônio Gama também é membro do Núcleo para a Valorização dos Produtos Lácteos na Alimentação Humana, o Nuvilac, entidade ligada à Universidade Federal de Juiz de Fora e que tem apoio da FAPEMIG. Por hoje é isso. Obrigado por sua audiência. Eu sou Marcos Vinícius dos Santos e este foi o Ondas da Ciência, fapemig.wordpress.com. Até a próxima!